Retornando com a sessão, damos continuação à instrução com o interrogatório do acusado Diego Silva de Oliveira. Seu Diego, seu interrogatório. Inicialmente eu vou lhe dar ciência que o senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas. Poderá ficar em silêncio e isso não vai lhe prejudicar. Mas é a sua oportunidade de dar a essas 7 pessoas, esses 4 homens, essas 3 mulheres, a sua versão do ocorrido. O senhor vai responder conforme seus advogados orientaram ou vai ficar em silêncio? Sim, eu vou responder, senhor. Bom, então vamos lá então. O senhor está sendo acusado no dia 12/12 de 2019, com o uso de uma arma branca, faca, ter matado então o policial militar Edmilson Cardoso Oliveira. O senhor que deu essas facadas que matou o policial? Sim, senhor. Você pode contar a sua versão, por que o senhor esfaqueou ele? Senhor, quando eu conheci ele, ele mandou solicitação no meu Facebook, aí começou a mandar mensagem pra mim e a gente começou a conversar, hein? Aí ele marcou um dia pra gente sair, pra curtir. Aí me ofereceu dinheiro pra mim ficar com ele e tal, mas ele não me falou que eu seria usado, entendeu? Então eu fui pra lá pra mim usar e não ser usado. Foi no momento que aconteceu essa desavença entre nós, que ele foi pegar bebida pra gente na geladeira, fora do quarto, e quando ele já voltou com a faca. Só que até então, nesse momento ele veio falar que ele ia querer ficar comigo de qualquer jeito. E foi no momento que ele veio tentar botar a faca no meu pescoço. Só que aí a gente tinha bebido muito. Aí eu me desesperei, a gente começou a brigar, eu só vi quando ele furou aqui no meu peito. E a faca caiu no chão, eu consegui pegar, foi na hora que eu desfilei a facada nele. Só que eu saí de dentro do quarto, ele ficou lá se batendo, e depois eu entrei de novo lá e já estava deitado na poltrona lá, dentro do quarto. Aí eu só procurei a chave do portão, que eu estava muito assustado, vi muito sangue. E consegui abrir o portão e peguei a moto e fui embora. Fugi de lá do local, porque eu morava longe da cidade. Aí peguei a moto para me fugir. Isso que aconteceu. Tá certo. Você está preso por que hoje, Diego, já que nesse processo está respondendo? Hoje eu estou respondendo um crime de tráfico, mas agora eu estou preso pela quebra da tornozeleira, que eu estava de tornozeleira na rua trabalhando, um trabalho externo. Você já é condenado, né? Sim, senhor, 5 anos. Com a palavra então. Bom dia, Diego. Bom dia, doutora. O senhor não é obrigado a responder as minhas perguntas, tá? O senhor quer responder? Sim, quero. Na época, 2019, tu tinha quantos anos? Tinha 18 anos. 18. Tá. Tu lembra quanto tempo do Cardoso? Que roupa tu vestia? Eu tava com uma com a camisa laranjada, que ela tava cortada aqui onde ele me furou. Quando eu fui pela parte de trás da comunidade, lá do Tabocal, entendeu? Pra cada Havana, no caso? Por trás de um campo de futebol. Eu deixei a moto em cima de uma ladeira, desci a ladeira e fui lá na casa da Havana. Só que no momento que eu saí da moto, eu tirei a minha camisa e botei dentro da mochila e fui sem camisa lá. Então tu tinha uma mochila que tu deixou na moto, é isso? Sim, onde tava essa blusa suja de sangue? Sim, senhora. Entendi. Aí de lá tu vai pro Preto, não é isso? Teu primo? Sim, de lá eu chego lá e falo com a minha mãe, com a Havana. Aí falo que eu achava que eu tinha matado uma pessoa. Aí eu tava com muita sede, que eu tava furado, tava sangrando. Aí eu bebi água. Aí foi no momento que eu saí pra ir pra casa do Preto, pra colônia, que eu fui pra lá. Aí lá tu pega outra blusa e veste, é isso? Eu tava com um par de roupa. Na tua mochila? Par de roupa na mochila. Tá. Quando tu tá lá na casa do Preto e ele liga pra
Porque a gente já sabe que ele ligou para Havana para dizer que tu estava muito mal, que era para ir lá ajudar, te levar no médico. Tu fala com ela nessa hora? Eu não me recordo. Tá. Em que momento e quem te diz que aquele rapaz, o Cardoso, era policial? Em que momento tu Foi o descobre? meu primo preso que falou. O preto que te falou. Até então tu não sabia. Até então eu não sabia, fui saber depois que ele me falou já. O Cardoso, ele dizia o que ele fazia? Que Não, profissão ele ele disse pra tinha? mim que ele trabalhava no Detran, que era agente de trânsito. Eu não sabia que ele era policial militar, porque eu até falei pros policiais quando me prenderam, se eu soubesse que ele era policial, eu não tinha ido pra casa dele. Mas por quê? Porque Tu sabia que isso ia acontecer? ele era polícia, né? Eu não ia querer me envolver com polícia. Antes disso, tu já tinha sido preso? Não, senhora. Só quando eu Era de adolescente, menor. né? Quando eu era de menor. Fui apreendido, mas foi com alguns amigos meus fumando maconha com Droga. os entorpecentes. Tá. Lá na delegacia, tu disse que quando o preto entrou em contato com a Havana, ela te contou que o rapaz que morreu era policial. Tu não lembra disso? Tu tá dizendo que foi o preto, é isso? Sim, eu não me recordo se foi ela Ou se foi ou se ele? foi ele. Mas foi nesse Porque momento aí. Eu ainda estava meio que alcoolizado também, que eu bebi. Aham. Mas foi nesse momento dessa ligação, ou não? Foi nesse contato que ele teve com ela que eu soube que ele era policial, que ele Tá. me falou que tinha saído no blog, parece. Aí que o homem era policial militar. Tá, então tu mantém que foi o preto que te falou, foi isso? Sim, senhora. Tá. E nessa hora ele te fala que o homem morreu Sim, que já tinha saído nos blogs. no blog, né? Depois desse fato, que o senhor ficou em liberdade, né? Desse processo aqui de hoje. O senhor foi preso por quê? Eu fui preso por tráfico. Tráfico. senhora. Tá. A moto que tu pegou lá na casa do Cardoso, onde tu deixou ela? Eu deixei na casa de um morador lá. Mas tu conhecia ou tu só mesmo largou lá? Não, eu só deixei lá porque eu ainda caí na moto. Aí eu deixei a moto lá. Entendi. Aí foi no momento que eu me escondi no mato. E foi aí a no polícia momento apareceu. que a polícia apareceu e eu me entreguei. Aí tu levou a polícia lá onde estava a moto. Sim, senhora. Tu sabe me dizer como é que apareceu um ferimento no pé do Cardoso? Não, Porque tu senhora. narra que só deu essa facada Só no me lembro peito. do peito. Aham. Do pé eu não me lembro. Tá. O senhor tem marca das suas Sim, lesões? senhora. O senhor pode mostrar? Posso ficar em pé, senhor? Com licença. Aqui, Essa foi o que o senhor disse que viu depois, né? senhora. A primeira que eu vi foi essa aqui, que pegou 3 pontos, essa pegou 4. Tem uma marcazinha aqui, mas a tatuagem passa por cima também, foi no mesmo dia. Aham. Tá. E aqui. Sim, senhor. Diego, o senhor disse que já tinha se relacionado anteriormente com outros homens. Era sempre nesse modus operandi, através de dinheiro, pelo Facebook, ou como é que era? Sim, era através por dinheiro. Mas foi poucas vezes, entendeu? Então, já tinha acontecido antes desse fato de você combinar com homens, através de dinheiro, Sim. sim, né? E nessas vezes anteriores, era acordado como é que ia ser, se você que ia ser o ativo ou o passivo? Foi diferente com esse caso? Sempre eu era o ativo. Sempre era ativo. E você já tinha acordado com a vítima também que você seria o ativo Sim. nesse período, né? Perfeito. Só mais uma complementação também. E em um dos seus interrogatórios,
o senhor falou que só conseguiu desferir o golpe na vítima porque ele estava muito mais bêbado que você. Como é que era esse muito mais bêbado? Ele não conseguia ficar em pé direito ou estava meio tonto? Não, porque ele estava mais bêbado do que eu. Pois é, como é que você avaliou esse estar mais bêbado? Ele estava bebendo muito. Pois é, mas o movimento corporal dele, como é que ele demonstrava estar mais bêbado, entendeu? Porque ele veio muito alterado pra cima de mim. No momento que a gente estava bebendo, logo no começo ele estava calmo. Depois ele ficou muito alterado. Foi no momento que eu vi que ele já estava ficando... Pois é, mas você só conseguiu desferir o golpe porque ele estava mais bêbado. Então, como foi essa vantagem de você conseguir desferir o golpe por ele estar mais bêbado? É isso que eu quero saber. Eu tô pra falar a verdade, eu nem sei direito, porque nós dois estávamos alcoolizados. Uhum. E no momento que aconteceu, foi tão rápido que eu nem vi direito como foi que eu desferi a facada nele. Só sei que eu consegui pegar a faca dele e furei ele. Perfeito. Sem mais. Diego, pelo que tu narrou, me corrija se eu estiver errada. A situação aconteceu no quarto, foi isso? Sim, senhora. Foi lá, que tu foi furado e que ele também foi furado, foi isso? Sim, senhora. Foi tudo no quarto. Tu consegue descrever a casa pra gente? Porque assim, só pra te explicar minha pergunta, tinha sangue, além do quarto, tinha sangue na cozinha, tinha sangue no banheiro e tinha sangue na sala. Tu sabe me dizer como esse sangue foi parar nessas outras partes? Não, eu imagino senhora. que pela sala foi por onde tu saiu. Sim, senhora. Aí tudo bem. E as outras partes? Nas outras partes não me recordo, senhora. Tu não se recorda se em algum momento tu ou ele saiu do quarto e voltou pro quarto? Depois que eu deixei a facada nele, ele não saiu do quarto. E Só nem- eu saí, mas eu não fui pro banheiro. Tu saiu pra ir embora. Saí pra ir embora. Tu lembra de se tu foi descalço, se tu foi só com uma banda da sandália? Eu lembro que eu deixei até a minha sandália lá. As duas? Sim, os dois. O pai de quem é que eu tava. Fui descalço. Fugi descalço. Tu tinha celular? Tinha. Tu levou ou ficou lá? Eu levei o meu celular. Tá. Então o iPhone que foi achado lá era do Cardoso, sabe dizer? Era dele. Era dele, né? Tá. Eu tenho uma pergunta, só lembrar. A palavra do advogado. Não, ainda não, doutor. Desculpa, doutora. A pergunta fugiu da minha mente. Ah, lembrei. O senhor ouviu a gente perguntando, até o seu advogado e eu, sobre a camisinha. Que consta aqui no laudo que uma camisinha usada teria sido pegada no local do crime. Sim, senhora. Só que não consta nenhuma perícia nesta camisinha. Sim, senhora. E o senhor então afirma que se essa camisinha tivesse sido periciada, não teria nenhum líquido espermático lá, porque ela não foi usada. Ela foi usada senhora. só do fato de ter sido tirada da da embalagem. plástico. Mas vocês não usaram. Não, senhora. Ele chegou a tentar colocar a camisinha no senhor? Sim, ele veio mandando eu colocar, só que Ele ele mandou. falou que ele ia me usar também depois, só que eu desisti e não quis mais. Foi o momento que a gente começou a discutir. Das 5 da tarde até essa hora, 1 hora da manhã, vocês não tinham trocado nenhum tipo de carícia? Não, Foi só senhora. nessa hora aí que Sim, ia senhora. começar. Entendi. Sem mais. Estou satisfeita. Obrigada, Vidio. A palavra então aos advogados de defesa. Diego, bom dia. Bom dia, senhor. Diego, esse fato aqui que o senhor narrou, tanto ao juiz, à promotora, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, senhor. Não. O senhor está arrependido desses fatos? Sim, senhor, muito. O senhor responde um tráfico, foi até condenado, como já dito pela promotora. O senhor tem mais algum envolvimento em outro crime, com violência ou ameaça? Não, senhor. O senhor está hoje cumprindo sua pena lá no presídio. Sim, senhor. Diego, o senhor não conhecia antes lá a casa da vítima do Sargento Cardoso? Não, senhor. O
O senhor tem mais alguma coisa a falar aos jurados? Não, senhor. Diego, só uma pergunta para ficar bem claro. O senhor já relatou a dinâmica dos fatos, como aconteceu, né? Isso ficou bem claro por todas as testemunhas. Só quero tirar essa dúvida. Tinha alguma outra motivação, a não ser a que o senhor contou, que o senhor furou ele para se defender? Tinha alguma outra motivação? O senhor tinha raiva dele? Ou o senhor tinha alguma outra motivação para matá-lo naquela noite? Não, senhor. O motivo só foi esse, porque até então eu não conhecia ele. Foi a primeira vez que eu estava lá. O motivo só foi esse mesmo. Perfeito. Eu agradeço, eu digo. Satisfeito, excelência? Alguma pergunta para o acusado? Temos na mesa 1. Mais algum? Luana, mesa 2, tem perguntas? Por que tu não fugiu sem a moto da vítima? Senhor, eu só fugi na moto porque eu morava muito longe, que eu morava no Tabocal. Então não tinha como eu me locomover a pé até lá. E como já era de madrugada, não tinha ônibus e eu estava ferido. Então no momento eu não pensei muito e só peguei a moto e fugi. Foi por isso que eu peguei a moto. Mais alguma pergunta? Bom, então, como diante disso, interrogatório encerrado. Do réu. E nessa mesma data, a prisão dele foi revogada e ele foi pronunciado. Nesta audiência de instrução e julgamento, ao final da oitiva das testemunhas, o promotor à época, não era eu, ainda não tinha chegado aqui, ele entendeu pela desclassificação do crime de homicídio, que estava qualificado, para lesão corporal seguida de morte e furto. Este entendimento, nessa audiência, que a gente dá após a instrução, o Ministério Público dá as alegações finais, também foi corroborado pela defesa do acusado, que também pediu ao juízo que reconhecesse que não se tratava de um homicídio, e sim de uma lesão corporal seguida de morte e de um furto, por conta do fato dele ter tirado a moto do local do crime lá da casa da vítima. No entanto, o juiz não concordou e pronunciou, e por isso esse processo veio ao plenário do júri, para que os senhores 7 deem o entendimento de vocês. Essa pronúncia aconteceu na mesma data da audiência, momento em que se entendeu então que o Diego podia responder o processo solto. Então ele foi solto em novembro de 2020. Como vocês perceberam, ele está preso hoje, mas não é por esse fato. A defesa então recorreu em 2020, e nesse trâmite entre apresentar razões, contra-razões, subir para o tribunal, que eu acho que na época, não sei se já o processo ainda estava físico, demorava mais um pouco. O fato é que só em 2023 o tribunal não acata o recurso da defesa, mantém a decisão do juiz, que manda o processo para o júri. E então, em 2 de fevereiro de 2024, o juiz da terceira vara marca essa sessão plenária para que os senhores façam a análise do processo. O que nós temos no processo? Esse aqui é o BO, que foi registrado no mesmo dia, na manhã do dia dos fatos. Pode subir um pouquinho aí já, descer no caso, né? Em que se declina que foi encontrado o corpo do Edmilson, morto, somente de cueca, com 2 perfurações de arma branca, uma no tórax e outra no pé esquerdo, em seu quarto, sob uma cadeira, com uma faca ao lado. E também fala da moto, que não estaria lá no local. Isso aqui é o primeiro registro que é feito sobre os fatos. Depois disso, foi ouvido o policial Hélio, foi ouvido o policial Paulo,
foi ouvida a Ravana e o acusado, o Diego. E o que o Diego disse lá na delegacia quando ele foi ouvido? Eu preciso que os senhores leiam e acompanhem para que os senhores saibam o que ele disse nesse primeiro momento. Isso aqui foi no mesmo dia. Sobe só lá em cima, por favor. Já abre pra gente. Aqui, ó. Foi na mesma data, já à noite. Ele comunicou a prisão para a genitora dele e as perguntas respondeu. Que perguntado como conheceu Edmilson Cardoso de Oliveira, respondeu que o conheceu há cerca de um mês na rede social Facebook, quando ele começou a curtir e comentar as fotos do depoente. Que perguntado se tinha conhecimento de que a vítima era policial, respondeu que não. Que após isso, o Cardoso passou a conversar pelo Facebook Messenger. Que nessas conversas a vítima perguntava se o interrogado bebia e saía, tendo respondido que sim. Que diante disso foi marcado um encontro para o dia de ontem. Que o depoente saiu de casa e foi até o terminal rodoviário, onde chegou por volta das 17 horas. Que passado alguns minutos, Cardoso chegou em sua motocicleta Honda vermelha, que do terminal rodoviário Cardoso levou o depoente para sua casa, localizada no bairro Santarenzinho. Que ali chegando passaram a ingerir bebida alcoólica, do tipo vodka com energético, em uma área dos fundos da casa. Que secaram 1 litro de vodka. Que por volta das 21 horas, Cardoso levou o depoente para uma pizzaria, não sabendo onde a mesma fica localizada, onde comeram. Que após isso retornaram para a casa de Cardoso. Que continuaram a beber a mesma bebida, agora no quarto da vítima, sob o argumento de que ali tinha ar-condicionado. Que por volta das 23 horas, os copos secaram e Cardoso saiu para enchê-los com mais bebida. Que Cardoso voltou com os copos cheios, porém ele estava somente de cueca, portando uma faca e um preservativo. Que colocou a faca sobre a cama. Que inicialmente ele queria colocar o preservativo no pênis do depoente, o que foi repelido. Que em ato contínuo Cardoso colocou o preservativo em seu próprio pênis e em seguida deitou por cima do depoente, e este o empurrou, ocasião em que Cardoso pegou a faca e desferiu contra o peito do conduzido, lesionando. Que em ato seguinte Cardoso desferiu uma facada na barriga do depoente, iniciando assim luta corporal entre os dois. Que o depoente conseguiu derrubar Cardoso no chão e a faca caiu ao lado. Que de imediato o depoente pegou a faca e desferiu um golpe no peito da vítima. Que após isso o depoente trancou a porta do quarto na chave, percebendo que Cardoso ficou se debatendo lá dentro. Que após alguns minutos o depoente abriu a porta e viu Cardoso em uma cadeira. Que procurou e encontrou o controle remoto do portão e dali do quarto abriu o mesmo. Que de imediato pegou a chave da moto, que estava na ignição, bem como o capacete, e saiu do local deixando o portão aberto. Que da casa da vítima o depoente foi para a casa da prima Ravana, na comunidade Tabocal, onde comunicou para ela que acreditava ter matado tal pessoa, mas não falou maiores detalhes. Que em seguida o depoente pegou a BR e se dirigiu para a casa do seu primo, conhecido por Preto, onde chegou pela manhã. Que deixou a motocicleta na casa de uma senhora naquela comunidade, locada no travessão do 124. Que falou para Preto o que tinha acontecido e que este precisava de atendimento médico. Que Preto entrou em contato telefônico com Ravana, dizendo que o depoente precisava de atendimento médico. Que nesse momento o depoente falou com Ravana, que lhe disse que a pessoa que este teria lesionado havia morrido e era um policial militar. Que somente neste momento foi que o depoente tomou conhecimento que Cardoso era policial militar. Que ao receber essa notícia, o depoente ficou desesperado, pois acreditava que iria morrer. Que por volta das 13 horas, o depoente esperava por auxílio, quando ali chegaram as viaturas com policiais. Que assumiu a autoria para os policiais. Que depois levou os policiais onde estava a moto. Que perguntado se tinha conhecimento de que Cardoso era homossexual e policial militar, respondeu que em nenhum momento ele disse que era policial nem homossexual.
dizendo que ele trabalhava com correspondência, que o depoente acreditava que Cardoso lhe convidou para beber e sair com mulheres, pois ele não aparentava ser homossexual, por ser forte e com tatuagem. Que, perguntado se já foi preso ou processado, respondeu que não. Isso foi o que o Diego disse lá na delegacia. Depois desse depoimento, tem o depoimento do Francisco, que foi o vizinho, que eu falei para vocês que encontrou o portão aberto. Ele não tem nenhuma informação além disso, porque ele só foi a pessoa que viu o portão aberto e acionou a polícia. E esse aqui é o depoimento do Rodrigo, que foi aquela pessoa que o documento estava dentro da mochila da vítima, na casa da vítima. E aí ele explica, em resumo, que conheceu o sargento há 3 meses, que por cerca de 2 vezes manteve relação sexual com o Edmilson. Pode diminuir, Jabes, é só para a gente ler, só as partes em amarelo mesmo. Afirma que Edmilson pagava bebidas para ele, e quando mantiveram relação sexual, o declarante recebeu de Edmilson o valor de R$20 para pagar o mototáxi. Do outro lado, anotem mais. Esclarece que a sua pessoa em Rangel, que era o outro rapaz que também o documento estava na mochila, saíam com Edmilson, mas não juntos, um de cada vez. Esses documentos estavam nessa mochila porque eles tinham saído juntos alguns dias anteriores para a praia, e o Cardoso teria guardado na mochila dele. Aí ele esclarece que o Edmilson se apresentava como agente de trânsito, que ele não sabia que ele era policial militar. Segundo o Rodrigo, ele classificava o Edmilson como uma pessoa gentil, não o considerava agressivo, e ele esclarece que o Edmilson Cardoso não fazia uso de droga, apenas de bebida alcoólica. Pode passar para o próximo. Aqui é o laudo do Edmilson, do Cardoso, em que ele tem 2 feridas. Uma ferida pérfuro-incisa de 3 centímetros de extensão no peitoral direito, que foi a que matou ele, e uma ferida incisa de 3 centímetros no dorso do pé direito. É um corte no pé, eu vou mostrar a foto para os senhores. Foi feito também no Cardoso a coleta do sangue para verificar se tinha álcool. E consta aqui nesse laudo que não teria sido detectado álcool no material do Cardoso. Então essa aqui é a perícia, é o que os senhores vão ter que usar para reconhecer a materialidade, que foi que alguém morreu. Isso aqui é inegável. Como os senhores ouviram pelos relatos, e eu vou mostrar aqui, houve uma perícia que foi até o local, que foi até a casa. Em tese, a primeira coisa quando acontece um crime é você isolar, não mexer em nada, para que essa perícia chegue lá e consiga analisar o cenário realmente do jeito que estava logo após o crime, né? Como a gente vê nos filmes que eles fazem. Aqui fizeram até coleta de impressão digital, coletaram copos que tinham no local com restos de bebida, na tentativa de esclarecer de matar. O acusado, Diego Silva de Oliveira, agindo assim, ou seja, esfaqueando a vítima, Edmilson Cardoso de Oliveira, desejava produzir o resultado de morte da vítima, ou assumiu o risco de produzir o resultado de morte da vítima, devendo responder pelo crime de homicídio? Você entendeu que ele tem que responder por homicídio? Vote sim. Você entendeu que ele tem que responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte? Vote não. Lembrando que vocês só votam o 4º se vocês não o absolverem no 3º quesito. São só esses 4 quesitos que vocês têm para me responder hoje. Doutores? Então, vai ser procedida a votação. Peço que o acusado seja recolhido, que o plenário seja esvaziado, que os oficiais já distribuam as cédulas para que começamos a votação. Teste.
Pode até desligar agora, não está mais. Vamos lá. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de Diego Silva Oliveira, devidamente qualificado nos autos, alegando que esse, no dia 12/12/2019, teria tirado a vida de Edmilson Cardoso de Oliveira, imputando ao réu a prática de um homicídio qualificado. O réu foi devidamente pronunciado pelo crime de homicídio simples e, após a preclusão dessa decisão, foi submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri. Após tudo que foi analisado em plenário, por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença, em sua soberana decisão, reconheceu que o acusado Diego Silva de Oliveira não teve a intenção de praticar um crime de homicídio, mas sim uma lesão corporal seguida de morte. Na realidade, o Conselho de Sentença concluiu ter agido o réu seu ânimos necante, ou seja, sem a vontade de tirar a vida da vítima, reconhecendo assim a incompetência do Tribunal do Júri para o desvinde da causa, e a consequência prática disso é que o feito passa a ser analisado pelo juiz presidente. Ante o exposto, cessando a competência do Tribunal do Júri, pela desclassificação própria, passa a decidir a respeito da questão posta em juízo na condição de juiz singular. Assim, um delito a ser analisado, neste caso, em decorrência do afastamento da competência do Tribunal do Júri, será o de lesão corporal previsto no artigo 129, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. É fato incontroverso nos autos, quer seja pela confissão do denunciado, quer seja pelas demais provas produzidas, o fato de que o réu desferiu o golpe com arma branca na vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico, e diante de todas as provas existentes no caderno processual, reconheço a prova da materialidade. Ultrapassada a questão da materialidade, passa a verificar a questão da autoria, e diante dos depoimentos das testemunhas, demais provas e a confissão do acusado, reconheço que recai sobre ele essa autoria. A caracterização da morte da vítima. A morte da vítima é fato incontroverso. Para justificar sua conduta e afastar a ilicitude do fato, o réu afirmou em interrogatório que agiu dando as facadas na vítima porque estava sendo agredido. Ocorre que a alegida tese, como já decidido pelo Conselho de Sentença, não pode ser acolhida, pois não restou comprovada a injusta agressão da vítima em desfavor do réu, o que por si só afasta a existência da injusta agressão. Desta forma, não estando preenchidos os requisitos do artigo 25 do Código Penal, rejeita a tese de legítima defesa. Da inexistência de privilégio, ultrapassada essa tese defensiva, veio a segunda para esse juízo, que é a caracterização do privilégio, assim definido pela lei. Lesão corporal seguida de morte. Para por quarto, se o agente comete o crime impelido de motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3. No meu ver, o entendimento não posso acolher, pois essa tese, o acusado, ao se dirigir à casa do falecido, tinha pleno conhecimento da homossexualidade desse, não podendo agora ignorar isso para dizer que desejava a relação sexual da vítima, que ao desejar a relação da vítima sexual, a vítima tenha causado violenta omissão ou relevante valor moral. Além disso, não vislumbra nenhum valor moral ou social na conduta do acusado. Por isso, rejeita a aplicação dessa tese de diminuição de pena. Sem nenhuma outra causa para a exclusão da culpabilidade, o réu deve ser condenado pelo artigo 129 para o 3º do Código Penal. Da pena do réu, observando que para a pena do artigo 129 para o 3º cabe a pena de 4 a 12 anos. A pena base, adotando o critério do STFJ, do Superior Tribunal de Justiça, para cada circunstância judicial deve ser aplicado aumento de 1/8 na pena, e considerando que eu adoto como desfavorável pelos fundamentos alcançados na sentença, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social do acusado e as consequências do fato, aumenta a pena base e fixa em 8 anos de reclusão. Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da reincidência e que o acusado já é condenado definitivamente por fatos criminosos posteriores ao hoje julgado, pois se aumenta a pena do réu para 9 anos e 4 meses de reclusão. Dando continuidade, vislumbra a presença de 2 atenuantes, quais sejam a menoridade, eis que o acusado era menor de 21 anos na época do fato, e a confissão, eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificado. Por isso, reduz a pena do acusado para 6 anos e 8 meses, sem causa de aumento, sem causa de diminuição de pena. Dessa forma, julgo procedente em parte o pedido condenatório articulado na denúncia, e por isso condeno o réu Diego Silva de Oliveira
ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em decorrência da prática de lesão corporal seguida de morte, tendo como vítima Edmilson Cardoso de Oliveira. Nessa oportunidade, ante o não preenchimento do artigo 44, nego qualquer substituição de pena. Determino que a pena do réu deverá ser cumprida no regime semiaberto, conforme o artigo 33, parágrafo 2º. E considerando que o acusado ficou preso de 12 de 12 de 2019 até 9 de 11 de 2020, totalizando 11 meses e 4 dias de prisão cautelar desse processo, indefiro a ele a progressão de regime. Anoto que ainda restam ao acusado 5 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão a ser cumprido. Em conformidade com o artigo 387 do Código de Processo Penal, considerando que o acusado responder do processo em liberdade desde 2020, lhe concedo o direito de assim recorrer se desejar. Certificado de trânsito julgado, lança o nome do réu nos votos culpados, espécie o mandado de prisão por força de sentença penal condenatória e os demais documentos. Condena o réu ao pagamento das custas do processo, mas gratuita, articulada na resposta à acusação, isento deste pagamento. Dou a presente publicação de julgamento e todos devidamente intimados. Registro e cúmplice Santarém, 7 de maio de 2024. Bom, nessa oportunidade venho agradecer a doutora Mariana, ao doutor Alisson e parabenizar pelo trabalho da acusação no plenário. Venho também parabenizar e agradecer ao doutor Igor e ao doutor Vinícius pelo trabalho. Aos 7 jurados eu sempre digo que eu melhor do que ninguém sei como é difícil julgar alguém. Em relação à família da vítima que está presente, foi feito o julgamento. Infelizmente demorou mais a ser julgado em virtude da pandemia, já que o réu estava solto, mas vocês viram que dentro daquilo que foi produzido em plenário, ele recebeu uma repreenda e deverá cumprir. Agradeço a Polícia Militar, a SEAP, ao apoio aqui na Gracinha, ao Rafael e a todos presentes. E ao Diego eu venho dizer: Diego, se confirmada a sua pena, cumpra integralmente, obtenha os benefícios da execução penal, acredita que sua atitude o fez responder perante a sociedade. Reconcilie-se então com a sociedade e tente viver uma vida digna a partir de agora. Diante disso, dou por encerrado a presente sessão de juramento. Senhores jurados, nos vemos na próxima quinta-feira.